Aí sim, professora Denilson por aqui. E vamos lá então. Ambiente de estudos, ó. Aqui do lado tem esse menuzinho que aparece, né? Quando clica. Aqui volta para a última aula, vai para a próxima. E aqui marca a aula como feita, né? No caso. E veja aqui. Módulos do treinamento. Módulo 1. Entendendo como que o GNSS funciona. Este módulo ele é formado por 11 aulas. Primeiro tem algumas aulas de nivelamento aqui sobre o Sistema Cartográfico Nacional e mais alguns tópicos importantes de cartografia, porque cara, senão você vai começar a dar olhada às aulas de posicionamento e vai ficar meio que perdido. Por isso eu trouxe essas aulinhas aqui de cartografia. Elas são aulas um pouquinho mais longas, 30, 35 minutos de duração. Daí em seguida, nós vamos entrar a fundo na teoria. Isso mesmo. Este primeiro módulo é sobre o funcionamento do GNSS. Afinal, o que é, né? Como que funciona? Como que uma posição é determinada? Você já tinha parado para pensar nisso? Ó, veja as aulas. Algumas dicas iniciais, sistemas GNSS, como que acontece a determinação da posição, o que é e para que serve o almanaque, efemérides, os erros que são cometidos no posicionamento, máscara de elevação, alguns cuidados aqui ao comprar um receptor. Cara, essa aula aqui sozinha paga 10 vezes o curso, porque eu mostro exatamente o que cuidar. Daí uma aula extra, os comprimentos de ondas utilizados. Veja, você entendeu o posicionamento. Agora, no módulo 2, nós vamos mergulhar de cabeça nos diferentes métodos de posicionamento. Ó, vamos analisar a estrutura. Posicionando-se pelo GNSS, fase da onda portadora e pseudodistância, constelações ativas, onde que eu falo, né, a respeito de todas as constelações, métodos de posicionamento, daí temos o semicinemático, cinemático, o método RTK, a variação dele, receptor de CA, sistemas de aumento baseados em satélite, método de GPS, código CA, como que ele funciona, aplicando a regra de Pareto na obtenção de dados, que é como obter dados com uma grande velocidade, o problema da cintilação ionosférica, como identificar e mitigar os erros causados pela mesma. Daí uma aula extra aqui, onde que eu mostro como nunca cometer erros a campo. Veja bem, é um passo a passo. Se você seguir do mesmo, você nunca vai ter que voltar da campo para obter os dados novamente. Daí em seguida o planejamento avançado para ir a campo com base na geometria dos satélites. E veja, ó, módulo 3, práticas a campo. Isso mesmo, nós vamos pegar um receptor GNSS e vamos ir obter dados a campo.
você vai aprender a obter dados na prática. São 21 aulas, né, no caso, onde eu abordo cada etapa. Ó, veja as aulas. Entendendo como os dados são rastreados, cuidados pessoais, disposição dos equipamentos, instalação daí pelo TP, ó, todas as etapas. Daí obtendo dados, né, uso dos métodos, dicas práticas, posição ideal do marco, obtenção de dados em córregos, limites naturais, mata fechada, no georreferenciamento a implantação do marco de base, obtenção de dados com o método de GPS, daí o problema dos pontos flutuantes, utilização da rede Anitrip, daí uma aula extra aqui como nunca cometer erros a campo, até essa aula que ficou repetida, foi mal, vou te dar dela em seguida. Módulo 4 daí, PPP, processamento e ajustamento de dados. Veja, 24 aulas, isso mesmo, 24 aulas sobre o assunto. Introdução daí efemérides, né, arquivo Hynix, onde que eu mostro a estrutura do arquivo Hynix, como dado mesmo, organizando-se para uma maior produtividade, onde que eu mostro como se organizar, estrutura de pastas, né, e coisa e tal. Daí dicas iniciais e instalação do Topcon Tools. Todas as aulas vão ser no Topcon Tools, conhecendo a estrutura do mesmo, definindo as configurações, exatamente o que cuidar, porque os profissionais muitas vezes erram nisso, configuram um software da maneira errada. Daí como baixar dados da RBMC, informando as configurações para os marcos do IBGE, isso lá no software, né? Toda a parte de ajustamento, de calibração, de cadastro de antenas, correção de vetores, relatórios, como configurar um relatório, gerado um relatório customizado, toda a parte de PPP também aqui, ó, são 4 aulas sobre PPP, daí uma aula falando sobre os complementos da linha base, isso é muito importante, interferência da geometria dos satélites, nível de confiança dos dados, aula avançada, hein? Análise da acurácia dos dados, ó, nós entramos aqui na análise dos dados. Opa, fizemos o tratamento e o ajustamento dos dados, porém, qual que foi o resultado obtido? Qual a acurácia obtida? Perceba isso. Daí algumas aulas extras aqui sobre o ajuste dos dados, né? Sobre a configuração do relatório e também sobre a fixação dos pontos. Daí em seguida um cursinho extra aqui de receptor do tipo Garmin na UETEX 10 no caso. São 10 aulas aqui. E finalmente essa parte mais azul aqui estão os bônus, né? Ó, a apostila de ArcGIS, vai ter do link de download aqui. Em seguida, o manual do topógrafo, os shapefiles. E aqui em outros materiais também tem, ó, os 5 marcos sagrados,
produtividade em escritórios de topografia e como utilizar os diferentes softwares. Enfim, um curso completo de posicionamento pelo GNSS, no qual você vai aprender a obter dados a campo, exatamente o que cuidar na obtenção de dados aqui, e também a fazer o tratamento, ajustamento de dados, até a exportação dos dados para o AutoCAD ou algum outro software específico, né? Que aqui eu mostro também no final aqui a exportação dos dados. Perceba como que é um treinamento realmente completo. Qualquer dúvida que tiver, entre em contato comigo. Um forte abraço e nos vemos no treinamento.